e todas de ambos os planos de vida. Com grata satisfação que aqui nos encontramos nesta noite que precede uma outra noite que para nós tem um significado, e que bom que haja um significado. Por vezes, de significado em significado, a gente vai transformando nossa vida, nossos pensamentos e o entendimento deste momento em que vivemos. Trago um abraço lá da Casa Chico Xavier, a casa da qual eu faço parte. Casa esta que fica ali na entrada das Coabs, dando acesso ali ao bairro Panorama. Então, o tema de hoje, a ação e qualidade dos fluidos, eu vou colocar para a gente aqui e buscar colocar de uma forma, eu poderia dizer, mais moral possível, até mesmo atendendo uma observação do Espírito Lamennais no Livro dos Médiuns. Então, vou tentar não trazer muito tecnicismo nessa linguagem, porque a priori quem chega a vir para uma casa espírita e falar sobre fluidos, ação dos fluidos, pode até pensar que estaríamos aqui numa aula de física, de química, tratando de elementos do mundo nosso. Por exemplo, a água é um fluido, nos seus estados gasoso, líquido, até só, tudo é fluido, só que condensado. Então, só que o fluido de que vamos falar, algumas falas aqui que eu vou colocar, para que fique claro, como foi proposto pela casa, do livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos. Para quem porventura está chegando à doutrina, ou já está há algum tempo, talvez são poucos que dão importância a esse estudo. E quando eu falo estudo, estou falando de compreensão. Do ponto de vista moral, como vamos colocar, porque nós não só temos um corpo de carne, também temos um corpo perispiritual, ou corpo fluídico. Como a casa aqui segue uma rotina, um roteiro de estudos, eu pressuponho que antes do meu tópico, que seria do 13 ao 21, que fala dos fluidos, do tópico 1 ao 12, porventura já foi tratado aqui. Então, por isso não compensa eu trazer todo o histórico que refere-se a fluidos. Mas supondo que alguém chegou hoje aqui, ou vai nos assistir pela primeira vez, e plena antivéspera de Natal, pega um tema como esse. Mas aí vamos tentar colocar qual a importância que eu tenho que começar a ter nesse tópico, ok? Eu vou colocar já aqui algumas palavras de Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele diz assim: os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérica. Nossos sentidos, olhar, que respiramos, ouvimos, tocamos, tem a ver com a parte tangível, física, por assim dizer. Então não imaginamos por vezes que há um elemento que é etéreo, como o ar que agora respiramos, mas ele sobremaneira tem uma ação em nossa vida, e nossa vida espiritual precisamente. Mas veja porque essa fala é importante, que está antes do tópico. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam ao nosso entendimento de análise. Então, por isso que não adianta querermos esmiuçar muito cientificamente, porque não vai ser o ponto. A gente vai tentar colocar aqui os seus efeitos, não é? Veja que Kardec vai dizer assim: esse estudo é essencial porque é a chave de uma porção de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. Entender os fluidos e sua ação, como fala a proposta da palestra, é importantíssimo.
porque vai ser a chave para muito, aliás, eu diria para tudo que nos ocorre, seja explicado ou não explicado. Aqui falou uma porção de fenômenos inexplicáveis, ou seja, aquilo que a ciência materialista não vai conseguir resolver, com o estudo da doutrina espírita, vamos sim resolver. Então, sabemos que só a alma, ou o princípio inteligente, é que é o elemento espiritual. A trindade, como dito por Kardec, Deus, matéria, espírito. Princípio inteligente. Tá bom? Então vamos tentar entender. Olha, antes de entrar no tópico que está proposto para mim, só esse momento aqui, o perispírito ou corpo fluídico do espírito nosso, né, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Observe que é matéria, mas uma matéria quintessenciada. O nosso corpo de carne, temos um corpo que acompanha-nos depois, quando saímos da carne, por motivo da morte ou pelo sono, pelo desdobramento, que é esse corpo espiritual que já falou Paulo de Tarso. O que é que a gente vai começar a colocar aqui da questão moral que eu falei, para a gente ter essa importância? Olha, no item 9 do capítulo 14 dos fluidos, vai dizer que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Aqui já deu o tom da importância dos fluidos. O nosso adiantamento moral. Quem somos moralmente? E isso vai ter consequência inevitável e direta em nossa vida, inclusive nossas relações com o mundo espiritual. E agora, eu não quero nem que eu me empolgue com esse material, mas vamos colocar aqui mais uma passagem. Quanto menos a vida seja material, menor é a afinidade dos fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Quanto mais desapegarmos das questões materiais, dos apegos, mais vamos trabalhando o nosso corpo fluídico. Olha que Kardec faz uma observação. A gente muitas vezes ouve ou até fala por costume, porque os fluidos espirituais, mas olha, Kardec deixa claro, a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, está vendo? Já que, em definitivo, é sempre matéria. Fluido é matéria. Mas quando ele usou fluidos espirituais, Kardec se explicou com os espíritos. Ele quis dizer assim, é uma forma de dizer que tem um tipo de matéria, entre aspas, que tem lá no mundo espiritual, que não tem como compararmos. Veja que eu li há pouco que Kardec disse que os elementos fluídicos do mundo espiritual não tem como a gente saber, perquirir, entender. Então a ideia de fluidos espirituais ainda não é exata, mas pela pobreza da nossa linguagem humana, a gente usa algumas palavras e tudo bem. Como diz os Espíritos, o que importa é que vocês se entendam. E aí vem uma mensagem que é importante do Lamennais, que está lá no Livro dos Médios, quando fala do sistema, que ele diz assim, a ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o Espiritismo. O perispírito pode variar e mudar o infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Então, ele vai dizer assim, do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito é uma questão que ainda não vai ter compreensão. Só que ele vai dizer, compreendei primeiro moralmente. Então, essa vai ser principalmente a minha ideia conosco, vocês, eu e os irmãos que estão aqui, para entender do ponto de vista moral, embora a gente diga assim, mas eu nunca vou ver o perispírito, não vou tocar em fluido, como é que é isso? Para que eu estou estudando isso? Então, aqui, nessa fala de Lamennais, eu achei importante ele dizer assim, compreender primeiro do ponto de vista moral.
Depois você pesquisa, estuda a própria ciência um dia, quando resolver entrar nessa questão, vai auxiliar muito, né? Aí sim vai andar para e passo com o Espiritismo. Pois bem, e agora vai entrar o tópico na qual eu fui indicado para falar hoje, que é o item 13 ao 21. Eu colhi aqui algumas ideias para tentar tornar mais leve o nosso diálogo. Então vamos lá. O item 13, o que é que eu vou destacar aqui para a gente? Os fluidos espirituais, lembrando, a gente já entendeu, eu expliquei, a palavra fluidos espirituais não é exata, mas a gente vai entender que existe uma matéria quintessencial, existe uma matéria que escapa ao nosso entendimento, mas a gente sabe que ela é, vamos dizer assim, do ponto de vista do plano espiritual. Por isso que ele chama de fluido espiritual. Tá bom? Então, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles se extraem os materiais e por aí vem. É o veículo do pensamento. Eu vou fazer aqui uma ideia mais geral para a gente amolecer essa ideia, não ficar muito débil. Gente, é assim. Nosso contato com a nossa evolução espiritual, com os seres espirituais, vamos ser bem direto. Estamos numa casa espírita, então acreditamos que todos nós acreditamos em espíritos e que somos espíritos. Já sabemos que não somos somente essa carne e osso negro que está aqui, que um dia vai ficar abaixo da terra, ao qual voltará. Estamos falando de espíritos. Só que o espírito, essa centelha divina, esse princípio inteligente individualizado, ele precisa revestir-se de uma roupa, de um elemento maleável, intermediário, que fica do plano espiritual para a matéria. Olha que interessante. Nenhum espírito, não importa a escala que esteja, porque alguém pode pensar assim: para Deus tudo pode, para o Espírito Superior não. Nenhum espírito toca em matéria. Nenhum espírito toca em carne, em matéria. Ele precisa de um elemento intermediário, que é esse fluido, esse corpo espiritual, ou perispírito, como Kardec. Por quê? Em torno da alma, é como que ela foi revestida por um envoltório gasoso, fluídico, que deu como uma roupagem para ela. E aí, só que esse fluido, esse elemento fluídico, é através dele que temos contato com o mundo espiritual. Quando vamos um dia desencarnar, sair do corpo, levamos o espírito, são duas unidades, vamos chamar assim essa linguagem minha. Espírito, ele tem o quê? A alma, princípio inteligente, Kardec chama alma ou princípio inteligente, acompanhado do seu perispírito. Ok? Olha que informação importante. É o veículo do pensamento. Olha o ponto 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito, que a mão é para o homem. Gente, se vamos dizer que eu sou um marceneiro, que eu sou um pedreiro, e eu vou construir uma casa, eu vou pegar realmente, botar a mão na massa, pegar no tijolo, no cimento, na areia, preparar. Se eu sou um carpinteiro, eu vou pegar na madeira. Então, eu com minhas mãos, eu pego na matéria e transformo ela. Olha, isso aqui já foi madeira bruta, né? Lá na floresta, uma árvore, e hoje está aqui dessa forma. Esse microfone que estou falando é feito de uma matéria
que foi manipulada pelo homem lá na indústria, alguma ideia veio. Então, a cadeira que vocês estão sentados, ou seja, tudo que estamos vendo aqui, o homem fez usando o quê? A mão, ou instrumentos, não é? Mas, para manipular fluidos, é apenas o pensamento. Entendamos uma vez que a comunhão universal entre espíritos e nós e eles, e nós, eu e vocês que estamos aqui, porque o grande problema muitas vezes, sabe o que é, gente? Quando estamos falando de espíritos, parece que há espíritos, e nós somos ninguém sabe o que. Eu venho para cá dizer, eu queria ver um espírito. Mas é fácil. Chega em casa assim, olha no espelho. É muito fácil, não tem problema. Você quer ver um espírito? Vai para casa, agora mesmo, chegar ali, pega o celular, tira uma foto e fica te olhando. Você está vendo um espírito. Olha que coisa fácil. Porque somos espíritos. E o grande problema é que a gente cria um mistério, uma separação, algo sobrenatural, místico. Ai meu Deus, os espíritos. Então, estou aí que você se olhar no espelho e se benze e diga assim, ai meu Deus, estou vendo o espírito. Então não se olhe. Eu costumo dizer, quem tem medo de espírito, não se olhe no espelho. Tire os espelhos de casa. A gente tem que entender, gente, que somos todos espíritos, criados simples e ignorantes, criados, aí o problema, a grande questão, quando a origem só Deus o sabe, de uma coisa é certa, que é justiça de Deus, todos criados iguais, com as mesmas possibilidades, nunca e nem haverá e nunca houve privilégio na criação, nunca e nunca é nunca houve espíritos criados, prontos, perfeitos, todos tivemos um início, saímos da mesma, por assim dizer, matéria, desse hausto do Criador, como diz André Luiz. Então, qual a questão? Por que estudar os fluidos? Porque se nós quisermos, estamos numa casa espírita e queremos entender do espiritismo, queremos ter contato com espíritos, ou então entender como é que esses espíritos têm contato conosco, só temos que entender uma coisa, e é apenas isso. Quem quiser colocar outras coisas, gente, paciência. Fazer o quê, né? Tem pessoas que não se contentam com o simples, com o prático. Olha, só existe um meio de se comunicar com espíritos. Ou seja, nós fazemos comunicações também. Pensamento. Eu tenho que acender uma vela, eu tenho que botar uma roupa branca, eu tenho que acender o incenso, eu tenho que tomar um banho de erva, eu tenho que botar um sal grosso na porta, eu tenho que botar canela, que agora a moda é canela também, um pouco. Aí esse monte de lixo, as pessoas fazem prática. E o bom, para não dizer o contrário, é quando se dizem espíritas. Mas eu não entendo, eu, Ricardo, não entendo. Eu digo que sou espírita por quê? Porque acredito em espírito? É isso que faz com que eu seja espírita? Por que eu sou espírita? Porque eu sou médium. Eu escuto vozes, eu vejo, eu psicografo. Aí tu me diz, você é médium. Simples assim, médium. Você não é espírita. Olha, se eu chegasse aqui agora, gente, eu sou advogado. E alguém dissesse, qual foi a faculdade? Você fez, não, nenhuma. Eu li uns livros aí. Aí, você não tem formação de que é advogado? Você nunca fez uma faculdade de medicina e se diz médico? Então eu pergunto, estudamos o Espiritismo, estudamos a doutrina, seguimos a doutrina, se estamos fazendo isso, podemos pensar que somos espíritas. Até mesmo porque tem uma definição que para mim ajuda muito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que empreende para domar suas más inclinações. É nesse ponto que eu, Ricardo, hoje me considero espírita. Esforços para domar as más inclinações. Porque, meus irmãos, do ponto de vista ainda
como Kardec apresentou a doutrina, eu, porventura, esteja falhando ainda. Tem muito chão pela frente. Eu espero que nessa existência eu saia dela pensando assim. Eu penso que na próxima encarnação eu vou dizer assim, com mais propriedade: sou espírita. Veja, eu já me sinto por um lado, pelo aspecto moral, entende? Pelo aspecto de domar mais inclinações, pelo aspecto de transformação moral. O que é transformação moral? Porque aqui está implícito os fluidos, a qualidade dos fluidos. A moral, Kardec pergunta lá na questão 629, qual a definição de moral? É a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal, de seguir a lei de Deus, de fazer o bem para todos. Será que somos pessoas morais mesmo? Será que seguimos a lei de Deus, cada um de nós? Será que sabemos distinguir o bem do mal? Será que estamos amando o próximo como a si mesmo? Será que seguimos a lei de Deus plenamente? Então, quando alguém, não se ofenda, quando às vezes um palestrante ou alguém que estuda diz assim: olha, você precisa se moralizar. Tem gente que pode se ofender, pensar assim: peraí, está me chamando de imoral? Nem me conhece, já vim fazer um atendimento fraterno na casa, eu saio de lá indignado, porque a pessoa deixou muito claro que eu precisava me moralizar. Ele nem me conhece. E vai dizer assim: mas eu sou uma pessoa moral, eu pago meus impostos, né? Eu trabalho honestamente, eu não bati na minha mãe, não roubei meu pai, não dei no meu irmão, então eu sou moral. Mas é isso que é ser moral, segundo a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos? Não, não é. Então, gente, não se ofendam se alguém diz se ofender, quando dissermos assim: nós precisamos nos moralizar. É só estudar e compreender a questão 629. Então, veja bem, pelo pensamento, nós, espíritos, nós, não é só quem está fora do corpo, imprimimos no fluido, é só aquela direção, mudamos a propriedade. Então, a grande questão, vou voltar aqui, é quando pensamos que os espíritos, parece que o pessoal está assim do lado, lá para lá. E tem gente que pega o livro, supondo que aqui fosse o Livro dos Espíritos. Não quero saber dessa coisa não, já virou coisa, né? Livro dos Espíritos, depois eu vejo isso. É como se fosse assim: eu não quero saber dos Espíritos. Então você não quer saber de si, então você não quer saber quem é, você não está nem aí, né? Então não reclame quando algumas coisas estiverem acontecendo, algumas doenças inexplicáveis, alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns influências. Não reclame, porque a ideia às vezes é pensar o quê? É porque os espíritos fazem isso, os espíritos fazem aquilo. A pergunta que não quer calar: tu é o que mesmo? Tu é um monte de carne, né? Então veja que Kardec faz uma pergunta, quando vai falar do método, há um questionamento: você crê em Deus? Você crê que tem uma alma, ou seja, o espírito? Você crê? E quando você morrer, você acha que vai continuar, ter um espírito, você continua com sua individualidade? Se a pessoa diz sim, claro, eu não morrer, não vou me acabar, eu vou para algum lugar, sei lá, céu, inferno, purgatório, depende da crença. Vou para o umbral, que a moda é umbral. A questão é: você se vê espírito? Sim. Então por que você não se estuda? Essa é a questão dos fluidos. Porque, gente, é muito interessante que os espíritos, principalmente aqueles que querem agir de forma errada conosco, eles vão se aproveitar da lei dos fluidos. Por exemplo, tu acabas de dizer, pelo pensamento, eles imprimem no fluido só aquela direção, eles os aglomeram, combinam. Então alguém pode adoecer, que parece que é do nada, não é?
nenhum médico resolve, nenhum exame acusa a doença, porque ela está no corpo fluídico, que já está intervindo na matéria, e a análise dos equipamentos da Terra não está vendo ainda. Então, pessoal, aqui está dizendo, pelo pensamento, sempre o pensamento, mudam suas propriedades, como um químico muda a de um gás. Então, vê só, gente, no laboratório, um engenheiro químico, ele pega lá substâncias, por exemplo, eu vou tentar criar um perfume, ou então um detergente, ou então uma substância que possa ajudar a dona de casa a limpar a cerâmica. Esses produtos que a gente vê no mercado, não foi um químico que pegou substâncias e saiu juntando, ou seja, ele pegou aqui essa substância, botou junto dessa e quando misturou deu uma propriedade. Um exemplo que a gente já usou muito, hoje não se fala tanto, aquela cola Durepox, não é do massinha, que é uma cor mais escura, mais clara, não é assim? Parece uma massinha de modelar, bem maleável, bem molinha, não é isso? Quando a gente junta, começa a misturar, veja, misturou dois elementos ali. Quando coloca, depois não enrijece, não vira sólido. Caramba, como é que essa massa que antes parecia massa de modelar que criança brinca em escola, agora virou outra propriedade? Por quê? Porque eu juntei dois elementos. Isso no nosso mundo material. Agora, os fluidos que estamos falando é o pensamento. Só isso. Veja que aqui diz, é a grande oficina do laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção, mas frequentemente, olha que interessante, são produto de um pensamento inconsciente. Muitas vezes não estamos nem pensando o que estamos pensando, não estamos nem sabendo o que estamos sentindo, estamos meio a matroca, a deriva aí. A questão é, nossas irradiações, quando pensamos, há um campo eletromagnético, quando ele me chama, então há irradiações do pensamento. Quantas vezes você pode chegar num ambiente, na casa de alguém e se sentir bem? Tem casa que você entra e sai de lá com enjoo, dor de cabeça, arrepio até umas horas. Que ambiente fluido que é esse? Entende? Por quê? Que pensamentos estão naquela casa? Veja, a gente não precisa nem tentar adivinhar o que é que aquele povo está pensando. Mas uma coisa a gente pode pensar, boa coisa tem alguma coisa errada nesse ambiente. Aí tem casas que você entra para visitar alguém e você não sai dali mais nunca, você diz, vai tão bom aqui. E tem casas, agora, um ambiente que lhe faz bem, os fluidos, como esse ar que respiramos, são quem está fazendo aquela atmosfera boa? Os pensamentos. As pessoas querem afastar os espíritos utilizando coisas materiais. Gente, se alguém já pensou nisso, não pense mais. Se já fez, não faça mais. Tudo é lição. Veja, a gente é isento do pecado quando a gente não conhece, né? Foi o que Jesus falou ao fariseu. Quando eras cego, não estava em erro, mas agora que vem estás errando. Porque o pior cego é aquele, quando você conhece e erra, aí você tem desculpa. Não venha com essa. Antes tem aquela coisa, né? Ah, não sabia. E quando sabe? A partir de hoje, aqui, quem está aqui não pode dizer que não sabe. Se alguém sair daqui e vai querer afastar espírito ou atrair e vai querer usar alguma coisa material, me perdoe a ignorância. Eu perdi meu tempo essa pessoa. É aquela pessoa teimosa. Paciência. A cada um segundo suas obras. Eu costumo dizer assim, gente, está tudo certo. Não tem nada errado. Ah, porque eu acho tão bom isso, eu acredito nisso, você acredita no que você quiser. Faça o que você quiser. Você está resolvendo seus problemas com o que você acredita? O que é que Kardec diz, gente? Quem tem uma fé e por ela se basta, não precisa do espiritismo. Ah, mas não tem mal nenhum não, gente. Também nem assim não.
o que vale é a intenção, o que vale é o coração. O que vale é você estudar a questão 553, 553, e 554 livros espíritos. Só essas 3 questões resolveriam a sua vida. Mas não. Então, pessoal, o tempo aqui é tão rápido que eu vou fazer uma questão aqui interessante. Olha o que Kardec vai dizer no item 15. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados, nós. Na medida em que esses fluidos são um veículo do pensamento, de novo, que este possa modificar as propriedades, e é evidente que elas devem estar impregnadas de qualidades boas ou más. Então, vê só, gente, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou os que eles emitem, são viciados. Por isso que uma pessoa, tem uma frase de Kardec que está aqui, que ele vai dizer, água e óleo não se mistura. Quem é do bem não faz o mal, quem é da verdade não anda com a mentira. Simples. Então, vê só, item 16. Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispiritual nosso, que é parte constituinte de seu ser, recebe diretamente e de uma maneira permanente a impressão. Tem aquela frase que a gente escuta a vida toda, que o pessoal diz assim: olha, se alguém pegar a lama para jogar em alguém, a primeira pessoa que se mete é quem pegou na lama. Não é a ideia que diz: se eu pegar na lama para jogar nela, eu já estou na lama. Não é assim? Já peguei na lama, já estou me sujando. Então imagine o pensamento. Na hora que eu estou pensando, seja lá o que for, para a nossa amiga aqui, o primeiro que está se abastecendo desse pensamento sou eu. Então, se eu estou desejando mal a ela, muito mais mal eu estou fazendo a mim, porque a usina está em mim, meu perispírito está se corrompendo. Então, quando você vai pensar, seja lá o que pensar, você é a primeira pessoa a se beneficiar ou não do pensamento. E aí você vai dizer, certo, o que é que tem a ver o pensamento? Porque o pensamento é que modifica o fluido. Vamos pensar assim, um rio de água limpa, como já foi o rio Pujuca, e hoje não dá para nada, né? Está poluído, está sujo. Ora, como é que está nosso corpo fluido? O que é que vai contaminar nosso corpo? Aí qual é a questão do pensamento? Vamos sempre tocar nesse ponto. Gente, espíritos se comunicam pelo pensamento, e os fluidos são o veículo do pensamento. Veículo. Eu quero transportar meu pensamento para outra cidade, vou pegar um carro, chamar um Uber, pegar um veículo, que é o quê? O fluido, que não há distância. Alguém pode estar em outro planeta, você aqui começa a pensar, chega lá, gente. Os encarnados interferem na vida, muita gente está preocupada com os espíritos, e muitas vezes está sofrendo da pressão fluídica de um encarnado, de um vizinho, de um parente que não se entendeu, dos famosos adversários. Quando Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário quando está no caminho, a gente quer culpar os espíritos, então que culpe. Só tem que entender uma coisa, de que espírito você está falando? Do que está na carne ou que está fora? Ou os dois? Então vamos lá, Ricardo, os espíritos estão me atrapalhando. Eu vou dizer, tudo bem, mas dos dois planos, concorda? Os que estão na carne e os que estão fora. Então vamos pensar nisso. Por quê? É uma forma de entender que nós somos espíritos. Se eu começar, sabe o que é magia? Sabe o que é fazer o mal? É pensar mal. Se eu começo a fazer um pensamento maléfico contra alguém, isso é a magia. Eu não preciso estar matando galinha, sapo, vela, cachaça. Gente, pelo amor de Deus. Veículo do pensamento é o fluido.
Se eu quero fazer mal ou bem a alguém, é só usar o pensamento. Só. Simples assim. Agora, eu posso pensar o que eu quiser a respeito de alguém. E daí? A questão é, como é que está o escudo da pessoa? Lembra, Kardec vai dizer aqui, água e óleo não se mistura. Como é que um padrão elevado de pensamento se corrompe com um padrão de pensamento baixo? Como é que alguém vive na verdade, no bem, vai ser corrompido porque anda na falsidade, na mentira? Nunca! Bota isso na cabeça, gente. Então, os homens sendo os espíritos encarnados, ele está dizendo aqui, têm em parte as atribuições da vida espiritual. Eu vou adiantar aqui um pensamento para fazer aqui uma ideia. Como é interessante vocês entenderem, porque eu estou tocando nesse ponto. No item 21, você está no tempo aqui, passa rápido, é só uma ideia para você perceber que importância esse capítulo 14 do livro A Gênese. No item 21, vai dizer assim: é possível, sem dúvida, evitar os homens que se saibam mal intencionados. Eu posso evitar. Mas como sair da influência dos maus espíritos que surgem à nossa volta e se insinuam em toda parte sem serem vistos? Ora, se eu estiver andando na rua e achar que tem uma pessoa com atitude suspeita, uma aparência que não me agrada, algo que diz, rapaz, tem algo errado ali, isso deve ser um bandido, sei lá, eu paro, eu entro numa loja, eu dou uma ré, eu mudo de endereço. Ou seja, se eu chego num ambiente e alguém chega para mim, e dependendo do aspecto da conversa, também não vamos maltratar as pessoas que, como diz, a aparência da pessoa, não vamos falar da aparência, vamos falar da atitude. Então, se eu estou num ambiente e eu encontro alguém que parece-me suspeito, parece ser uma pessoa que não é de bem, eu posso evitar, não posso? É só não ter contato com aquela pessoa. Se eu estiver num ambiente público, numa festa, não só para alguém falar comigo, eu desconverso. Dá licença um minutinho, vou por ali, desfaço, eu não quero contato. Algo me diz que tem algo errado ali, não é assim? Então, veja, uma pessoa mal intencionada eu posso evitar. Agora, como é que eu vou evitar um espírito mal intencionado? Como é que eu evito? Como é que agora, se eu não estou vendo os espíritos, supondo, eu não tenho mediunidade, e daí se eu tivesse? Tem tanta gente que tem e não faz nada com essa informação. É o que eu mais vejo. Ah, Ricardo, semana eu estava em casa, tinha um vulto, tinha uma pessoa para mim. Eu digo, tá. E daí? Eu fico perguntando, ver espíritos, sentir espíritos, faz alguém fazer a coisa certa? Porque se isso fizer a pessoa fazer a coisa certa, o mundo já estava bem tranquilo, não acha não? Se toda pessoa que chegasse, olha, Ricardo, eu vejo um espírito, eu chego num ambiente, sinto isso, olha, ontem puxaram meu lençol, ontem fizeram isso, puxaram meu cabelo, quando eu escuto, um monte de coisa escutava. Aí eu digo, certo, o que é que você está fazendo com essa informação? E daí? Aí entra mês, sai mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, está a pessoa lá, do mesmo jeito. Eu digo, e daí? Se você tem mediunidade, você... Ao contrário, estão lhe cutucando, estão lhe dizendo, acorda para Jesus, pelo amor de Deus, acorda para Jesus. Então, ó, eu posso evitar uma pessoa mal intencionada? Posso, mas é assim, e se for um espírito, como é que eu vou evitar? Aí vem a resposta, o meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio homem que traz em si o que é necessário para a sua proteção. Gente, os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os antagônicos, os opostos se repelem. Um espírito mau não consegue simpatizar-se com quem é do bem. Agora, nós temos
são nossas paixões, nossas mazelas. O que é que vai corromper os fluidos? Os sentimentos, que por sua vez o sentimento tem como veículo o pensamento. Ora, por que o espírito pode chegar perto de mim e me fazer sentir mal? Porque ele pode chegar no meu corpo fluídico. Por quê? Porque aqueles sentimentos que eu tenho, por exemplo, tristeza, raiva, mágoa. Tem gente que é tão santo de assim, eu não vou perdoar fulano. Quando eu tenho ódio de alguém e diz isso na cara de pau. Aí depois não entende, porque tudo parece que tem alguma coisa faltando na vida. Peraí, é pessimista, reclama da vida, vive com tristeza, fofoca que é uma beleza. A vida permeada de pensamentos e sentimentos errados. Como é que está o meu corpo fluídico? Se o que muda a aparência do meu corpo fluídico é os pensamentos. E eu já estou sabendo aqui hoje que o que faz, deixa eu ver a hora aqui, gente, para eu não passar muito. O que faz que eu tenha contato com espíritos, seja eles quais forem, é através do pensamento. Porque meu pensamento é elevado, caridade, amor, compaixão, perdão. Olha como é fácil, né? Então, o nosso corpo fluídico é o elo de contato que temos com os espíritos. Então, independente de alguém dizer eu vejo, não vejo, não importa. A questão é o seguinte: quando você entender assim, por que parece que tem algumas coisas inexplicáveis na minha vida? Pense no que está pensando. As pessoas vêm à casa espírita buscar o extraordinário, o mágico, o sobrenatural. O que é que os espíritos podem fazer pela minha vida? E você é o quê? Pelo amor de Deus, um espírito não? Ajuda-te que o céu te ajudará. Muitas vezes eu chego para algumas pessoas que me procuram para o atendimento e eu faço uma pergunta que deixa tanta gente desconcertada, gente. Olha, é melhor não fazer mais essa pergunta. Porque a cara que a pessoa faz dá dó, porque eu acho que ela nunca mais vai querer me ver, porque vai depender da pessoa. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Que parece que é uma ofensa, ou tem uma coisa assim que chega a pessoa ficar assim. Sabe qual é a pergunta que eu faço? É assim: qual foi a última vez que você fez uma prece? Você faz oração? Como é a sua relação com Deus? Você crê em Deus? É isso que eu pergunto, gente. Menino, é nem que pegar uma espada e enfiar na pessoa. Está percebendo? As pessoas querem um mágico, querem chegar na que alguma coisa resolva. Mas já olhou para si? O que é que está pensando? Gente, a matéria vai ficar na terra, como debaixo de 7 palmos. Somos espíritos envolvidos por um perispírito, que é o corpo fluídico, que evolui a cada encarnação, moralmente falando, pelos nossos pensamentos e atitudes no bem. Para encerrar aqui, tem muita coisa para dizer, mas o tempo não deixa. Mas vamos lá. Jesus, olha que interessante. Vou encerrar aqui. Se você dizer assim, quando o ar, se você chegar numa casa 6 meses fechada, aquele cheiro de mofo, aquela coisa ruim, tudo fechado, quando você, a primeira coisa que você faz, é abrir a janela para entrar um ar puro, ventilar, sanear, sair mal o ar pesado e entrar o ar limpo. Mesma coisa são os pensamentos. As pessoas dizem, aquela casa é mal assombrada. Eu só queria que alguém me vendesse uma casa mal assombrada. Agora, só 20% do valor. A casa vale 200 mil. Aí eu pago 40 mil, tá bom? A minha casa vale 200 mil, está mal assombrada? Me vende, barato. Você não vai correr dela mesmo? Eu garanto a você que com 2 semanas ela está limpa. Gente,
evangelho no lar, estudo, muda os pensamentos. Um ambiente que tem briga, um ambiente que tem confusão, um ambiente que tem discórdia, que tem materialismo, apegos, é um ambiente que ela está dizendo fluidicamente. Por isso que os espíritos deitam e rolam. Simples. E aqui vai dizer isso, né? O perispírito é assim uma couraça, a qual é preciso dar a melhor têmpera. Como as qualidades do perispírito são proporcionais à alma, torna-se necessário trabalhar na sua melhoria. Vem com comparação, Kardec diz: as moscas vão onde os focos de deterioração as atraem. Destruindo esse foco, as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão onde o mal os atrai, eliminando o mal, tal. Jesus, no livro Há 2000 anos, tem um diálogo com Publio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, e ele vai dizer assim, que cumpre a nós, olha que Jesus fala, a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor semelhante. Por que Jesus fala isso? Temos a obrigação de exercitar o poder da vontade e buscar fazer o bem. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, a resposta. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com um pouco de voz fazem esforços. Então, gente, a proposta esse capítulo, eu costumo dizer sempre assim, quem quiser um roteiro para ter uma ideia de questões espirituais precisamente que nos toca, faz o seguinte, pega o Livro dos Espíritos, questão 96 a 111, estuda a hierarquia do mundo espiritual, escala espírita. Depois, vá lá para o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, estuda a intervenção dos Espíritos em nossos pensamentos e ações, a influência dos Espíritos. Terminou esse estudo? Vá para o capítulo 14 do livro A Gênese, esse que vimos hoje, sobre os fluidos. Se você fizer esses 3 estudos, veja como é assim, 96 a 111, não é tão longe, né? Para quem estuda, pega o Livro dos Espíritos, 96 a 111. Veja lá os Espíritos bons e os imperfeitos. Vá para a questão 274, 274A. Entenda que existe hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Entenda que os espíritos só são atraídos quando tem fluidos, vibrações, pensamentos condizentes. Alguém que se ilumina, ele tem uma proteção. Alguém chega perto do fogo, não chega. Em época de São João, está ali a figura, você fica com distância. Chegar um pouco mais perto, você está assim. Mesma coisa, gente. Uma casa que tem oração, uma pessoa que tem uma aura, perispírito, fluido, moralizado, pode ficar tranquilo. Não tenha medo não, porque, terminando, os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, não têm motivo para temer a influência dos maus. É aquela coisa, como é que está a tua consciência, teus pensamentos? Gente, essa época é importante, falei no começo para encerrar, porque a gente precisa e temos ainda esses recursos atávicos de no Natal, pelo menos, alguns de nós pensam em Jesus, alguns de nós tentam fazer uma programação de vida, que possamos pensar no que estamos pensando. É isso que vamos entender como o capítulo de hoje dos fluidos. Somos espíritos iguais, não há privilégio. Não coloquem poder para alguém ou para espírito, quando se é que pode chamar poder, então você tem o mesmo. Porque se o espírito chegar perto de você e disser assim, eu vou fazer isso, você faz, eu também. Pronto. Qual é o problema? Você vai fazer o que, moço? Eu posso fazer isso, eu também. Olha que interessante. Tu é um espírito, não é? Olha, eu tenho uma para dizer, eu também sou. O que é que tu faz para fazer as coisas? Pergunta um espírito qualquer dia desse. Meu amigo, como é que você age com outros espíritos ou conosco? Seja bem sincero. Sabe o que ele vai dizer? Pensamento. É isso, eu também penso.
A questão é, o que eu estou pensando? Gente, eu agradeço a atenção. Fica o convite para dar valor a esse estudo dos fluidos. Nessa época que a gente precisa fazer uma transformação em nossa vida. Nessa época que sempre vai ser um convite de Jesus para que venhamos deixar o homem velho pelo homem novo. E o homem novo sai quando a gente começa a pensar melhor. Fazer o exercício da questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Não vamos nos sabotar achando que somos perfeitos. Não, somos imperfeitos ainda. Temos muita coisa a fazer. Vamos ser sinceros conosco. Eu tenho muita de bondade, mas o que é que eu estou errando ainda? O que é que eu estou ainda fraco de imperfeições? Então esse exercício não é esconder o erro, é encarar de frente. Essa oportunidade da gente entender que nossa relação com nossa evolução espiritual está quando a gente souber usar o pensamento. Porque é pelo pensamento que vamos nos transformar a nossa roupa de núpcias, como falou Jesus, para chegar às moradas celestes, para habitar outros mundos. Boa noite e grato pela atenção. Agradecendo a você por ficar pelos ensinamentos de hoje, que possam levar sempre para o nosso dia a dia todas essas informações que ele